Sabe aquela imagem que a gente tem do fundo do mar? Um lugar de silêncio absoluto, escuridão, quase parado no tempo, longe de toda a agitação que a gente conhece aqui na superfície? Pois é, essa ideia não podia estar mais errada. Vamos mergulhar nessa história para entender o porquê. A grande questão é exatamente essa. Se aqui em cima tudo tem um ciclo, né? Primavera, verão, outono, inverno, o que será que rege a vida lá embaixo, a quilômetros de profundidade? Será que existe algum tipo de pulso, um ritmo lá no assoalho oceânico? E a resposta é um sonoro sim. O fundo do mar pulsa. E o motor dessa pulsação é um fenômeno que a gente chama de neve marinha. É como se fosse uma chuva constante de material orgânico, resto de plâncton, cocô de peixe, células mortas, tudo isso afundando lá da superfície iluminada. Basicamente é essa neve que leva a energia do Sol lá para baixo, alimentando a vida bentônica, ou seja, a vida que mora no sedimento. E o ritmo mais básico de todos, assim como aqui na Terra, é o sazonal. A vida lá no fundo segue, sim, um ciclo anual bem claro. Essa neve marinha aumenta muito depois que o plâncton floresce na primavera. Então, as populações no fundo do mar dão um boom durante o verão. Aí, com menos comida chegando no inverno, essas populações diminuem. É um ciclo que se repete ano após ano. Só que, claro, a natureza raramente é tão certinha assim. Mesmo com esse pulso anual, ele não é perfeitamente previsível. Tem anos que são de pura fartura, com um monte de bicho novo sobrevivendo, e tem anos que são de vacas magras. E aí a gente começa a ver um padrão um pouco mais complexo. O sucesso do que os biólogos chamam de recrutamento, que é basicamente a sobrevivência dos filhotes, varia demais. Um único ano excepcionalmente bom pode causar uma explosão na população que dura um tempão. Da mesma forma, alguns anos ruins em sequência podem levar a um colapso. Ou seja, a sorte de um único ano pode definir como vai ser a vida naquela comunidade por muito tempo, criando um padrão de altos e baixos. E às vezes, uma mudança que parece pequena pode ter consequências gigantescas. Um aumento de só 1 grauzinho na temperatura da água no inverno, como foi visto num estudo lá na costa da Inglaterra, foi suficiente para bagunçar o coreto todo. O resultado? Algumas espécies se deram mal, as perdedoras, e sumiram, outras, as vencedoras, adoraram e dominaram o lugar. A quantidade total de vida continuou a mesma, mas o ecossistema virou um lugar completamente diferente. E para complicar um pouco mais, além dessas variações de ano a ano, existem ciclos que duram muitos anos. Um exemplo clássico é o desse bichinho aí, o Anfípode Pontoporia affinis. A população dele atinge um pico e nos anos seguintes começa a cair, até chegar no fundo do poço lá pelo sexto ou sétimo ano. E aí o ciclo recomeça. Essa regularidade, numa escala de tempo tão longa, já sugere que tem uma força maior, mais lenta, agindo por trás de tudo. Então fica a pergunta, né? Que tipo de coisa tem o poder de ditar ritmos que duram quase uma década, não só numa prainha, mas em bacias oceânicas inteiras? A resposta, curiosamente, não está no oceano, mas sim na atmosfera. Conheçam a Oscilação do Atlântico Norte, ou NAO. Pensa nela como uma grande gangorra de pressão atmosférica. Quando a pressão está alta lá em Portugal e baixa na Islândia, a gente tem o que se chama de NAO positivo, que traz invernos mais quentes e úmidos para a Europa. No modo negativo, o padrão se inverte. Essa oscilação é basicamente a grande maestrina que rege o clima do Atlântico Norte. E é importante entender que esse índice NAO não é um ciclo perfeito como as estações do ano, sabe? Ele é mais uma flutuação de longo prazo. Às vezes passa décadas no modo mais positivo, às vezes mais negativo. E essa insistência dele tem um impacto profundo no ambiente marinho. E a conexão é direta e muito forte. A oscilação do Atlântico Norte tem uma correlação altíssima com a temperatura da água nas profundezas. Quando o índice NAO muda, a temperatura do oceano profundo responde na hora. E claro, a quantidade de vida no fundo do mar acompanha esses mesmos ciclos de longo prazo. É simples. A atmosfera muda, o oceano responde e a vida lá embaixo segue o ritmo. Isso tudo nos leva a outro baita desafio. Para a gente entender esses ciclos de décadas, a gente precisa de dados de décadas. Mas o monitoramento científico pesado é uma coisa relativamente recente. Então como é que a gente faz para olhar para o passado do oceano? A resposta está nesses arquivos naturais que são simplesmente incríveis. Essa aí é a concha da Ártica islandica, um bivalve que, pasmem, pode viver mais de 500 anos. E assim como os anéis de uma árvore, a concha dele registra as condições do ambiente de cada ano da sua vida. Analisando esses anéis, os cientistas conseguem reconstruir a história do oceano, revelando ciclos que se estendem por séculos.
É uma verdadeira máquina do tempo. Ok, então acho que já ficou claro que a mudança é a regra, não há exceção. A questão agora é, como é que a ecologia tenta entender e modelar essa dinâmica toda? A ideia não é de um equilíbrio perfeito, mas de algo um pouco mais instável. A ideia-chave aqui é a de estabilidade de vizinhança. Tenta imaginar o ecossistema como uma bolinha de gude numa paisagem cheia de vales e bacias. Dentro de um vale, o sistema está estável, ele aguenta uns trancos. Mas se vem uma perturbação muito grande, tipo uma tempestade, uma onda de calor, ela pode empurrar essa bolinha para um vale vizinho. E aí se cria um novo estado estável, dominado por um conjunto completamente diferente de espécies. E esse modelo não é só uma ideia abstrata, não. Ele descreve com uma perfeição incrível o que a gente observa na natureza depois de um evento bem drástico, como um vazamento de óleo. A recuperação segue um padrão muito interessante. Essa sequência aqui mostra bem o processo. Primeiro, a perturbação limpa o terreno, matando a fauna original. Aí, chegam as espécies pioneiras, uns organismos super resistentes, como esse verme poliqueto, a Capitella capitata. Eles se dão bem porque não tem competição e começam o processo que a gente chama de sucessão ecológica, que basicamente prepara o terreno para a chegada de outras espécies. E isso nos leva a uma dualidade fascinante. O começo da recuperação é surpreendentemente previsível. Quase sempre são as mesmas espécies pioneiras, as mais casca-grossa, que chegam primeiro. Só que o estado final, esse é imprevisível. O ecossistema pode se estabilizar em vários estados diferentes, o que significa que a comunidade que surge depois da recuperação pode não ter nada a ver com a que existia antes. O começo da jornada é conhecido, mas o destino final pode ser qualquer um. Então, o que a gente tira de lição dessa análise? Primeiro, o fundo do mar é super dinâmico, com ritmos que vão das estações do ano a décadas inteiras. Segundo, fenômenos climáticos gigantescos como a NAO são os maestros dessa orquestra. Terceiro, a história do oceano está escrita em arquivos naturais incríveis, como as conchas. E por fim, que os ecossistemas se recuperam de porradas de um jeito que começa previsível, mas pode terminar de formas bem diferentes e incertas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que é talvez a mais importante de todas. Se o normal da natureza é estar sempre mudando, flutuando em ciclos de anos e décadas, como é que a gente consegue separar o que é o nosso impacto, poluição, pesca, mudanças climáticas, desse ruído de fundo natural? Entender os ritmos ocultos do oceano não é só uma curiosidade científica. É absolutamente essencial para a gente conseguir gerenciar e proteger este planeta.